Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma devocional, uma breve devocional, e fiquei encorajado após uma leitura que estou fazendo de um livro de um piedoso que viveu há cerca de 400 anos atrás, chamado Irmão Lourenço. E ele diz uma frase nesse livro que se chama Cultivando a Presença de Deus, que mexeu muito comigo. Ele disse assim: Deus sempre permite que atravessemos dificuldades para purificar nossa alma e nos ensinar a confiar mais nele. Diante disso, me lembrei do texto de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, quando no versículo 6 e 7 ele nos diz assim: Nisso vocês exultam ainda mais. Por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Boa tarde a todos aí. É muito interessante o que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que a fé que nós temos é um dos bens mais preciosos que nós possuímos na nossa relação com Deus. A fé é um bem preciosíssimo, ou na linguagem de Pedro, um bem genuíno. Se formos pensar sobre fé, vamos lembrar do que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, quando Abacuque estava numa grande crise existencial, questionando os métodos de Deus, questionando os inimigos que estavam vindo sobre ele, sobre o povo, questionando estar sozinho, sem força, sem ânimo, o Senhor olha para ele lá em Abacuque capítulo 2, versículo 4, e diz assim: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Deus condiciona a vida à fé. A vida acontece a partir da fé que você tem no Senhor. Era isso que Deus estava querendo dizer a Abacuque. Depois você vai para Hebreus, por exemplo, e o autor aos Hebreus replica a mesma palavra que foi dita a Abacuque no capítulo 2, no versículo 4. Quando a gente vai para Hebreus, naquele capítulo maravilhoso, capítulo 11 de Hebreus, o autor dos Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a condição para se viver, a fé é a condição para se agradar a Deus, a fé é algo precioso que eu e você temos. Quem sabe hoje você não tenha muitos recursos nas suas mãos, você não tenha soluções para os seus problemas, você não tenha os recursos que possam ajudá-lo agora na resolução deles. Mas uma coisa você tem, e o que você tem, segundo 1 Pedro, é muito mais precioso do que o ouro que perece, muito mais precioso do que qualquer outro bem. Você tem uma fé genuína no Cristo, que pode todas as coisas. Nos versículos anteriores, Pedro vai dizer que esta fé está condicionada ao poder da ressurreição de Cristo. E ontem nós falamos e lembramos da ressurreição de Cristo, esse poder inexorável, inatingível, não é? Imutável da ressurreição de Cristo sobre a nossa vida. Então a fé é o bem mais precioso que eu e você temos. Por isso, meu desafio nessa devocional dessa semana: se você não tem os recursos, se você não tem as soluções, mas você tem esta fé preciosa, ofereça agora os seus problemas diante do Senhor. Coloque diante dele as suas angústias. Ofereça-se a ele dizendo: Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho a minha fé. E a minha fé me dá esperança, a minha fé me dá força para viver. E é esta fé que eu quero usar para que o Senhor se agrade de mim nesse problema, nessa crise, nesse momento que eu estou vivendo. Coloque agora diante dele essa fé. Coloque agora diante dele as suas crises. Coloque agora diante dele as suas dores e os seus medos. O justo viverá pela sua fé. Você pode não ter os recursos preciosos que você acha que deveria ter para a resolução das suas crises, mas com certeza você tem algo muito mais precioso do que o ouro, segundo Pedro. Você tem uma fé valorosa no Cristo. E assim como Jó,
eu te encorajo a dizer nesta semana: eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará sobre a terra. Como os discípulos de Jesus no livro de Atos, quando estavam chegando ao templo e ali à porta daquele templo havia um homem aleijado, paralítico há anos. E os apóstolos, olhando para aquele homem, disseram: nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, mas nós temos algo precioso. Nós temos a fé em Cristo Jesus. E no nome desse Cristo Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico foi imediatamente curado. Eu espero que esta palavra traga ânimo para o seu coração nesta semana e o encoraje a vencer os dilemas que estão diante de você nesses dias. A fé é o seu bem mais precioso. Exercite-a, use-a, glorifique a Deus diante da sua crise e não se esqueça de que o justo viverá pela sua fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa devocional. E que esta palavra traga ânimo a este coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado para todos aí que estiveram ao vivo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se você gostou dessa devocional, você pode fazer um comentário, curtir e replicá-la, compartilhá-la na sua página do Facebook de uma forma pública para que outras pessoas possam ouvi-la. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.